Inteligência artificial e a fé. Você já parou para pensar que a inteligência artificial não está mais no futuro, mas sim no seu bolso? Ela sugere que você deve assistir, ela traduz a Bíblia para um idioma diferente, ela ajuda a preparar sermões, mas onde é que fica a alma em meio aos algoritmos? É sobre esse assunto que eu gostaria de falar com você, a inteligência artificial e a fé. Como que ela pode interferir, ajudar ou prejudicar a nossa fé? Não sei se você já parou para perceber, mas tudo que você faz na internet, você utiliza da inteligência artificial. Se você disser, não, eu não utilizo, eu vou te provar. Se você começar a assistir um vídeo sobre determinado assunto, por exemplo, sobre notícias de futebol, você faz várias pesquisas relacionadas a isso, o algoritmo ele vai te mostrar tudo relacionado a futebol. E assim é em qualquer outra área, em qualquer outro tipo de assunto. Então, isso é inteligência artificial. O algoritmo começa a trabalhar para te mostrar aquilo que você tem interesse em ver, para você justamente passar mais tempo conectado ali na internet vendo algo que venha te agradar. E como é que isso pode interferir na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? A inteligência artificial ela tem um poder extraordinário de otimizar o nosso tempo, mas também ela pode roubar o nosso tempo. Pode ser utilizada para fazer estudos, produzir trabalhos extraordinários, fazer uma pesquisa sobre algo relacionado à saúde. E aqui nesse momento eu quero trazer para você o fator bolha, né? Como os algoritmos de rede social podem nos isolar em bolhas de pensamento, fazendo com que nós não venhamos executar os nossos cérebros, os nossos neurônios. Começamos a ficar preguiçosos em relação a raciocinar, a pensar, a refletir sobre determinados assuntos, porque a inteligência artificial começa a te mostrar aquilo que você quer ver e faz com que você não pense a respeito daquilo de certa forma, você não pare para meditar, né, de fato nas escrituras, por exemplo, que a gente está falando sobre a relação da inteligência artificial e a fé. Então, você pode pegar um conteúdo, assistir aquele conteúdo, fazer um resumo daquele conteúdo, tudo dentro da inteligência artificial, mas o exercício da nossa fé, o exercício da nossa racionalidade, como é que fica? Será que isso não vem, de certa forma, atrapalhando? Nos últimos dias eu tenho percebido bastantes músicas elaboradas, inclusive eu gosto, ouço bastante, mas será que isso de certa forma não vem atrapalhar? Não atrapalhar, mas deixar com que as coisas aconteçam de forma natural. Quando os nossos filhos crescerem, seus filhos crescerem, o neto, você vai perceber que a forma que eles vão utilizar a inteligência artificial, ela vai ser muito mais avançada do que a gente tem hoje. Então, como é que isso pode acabar interferindo na nossa fé cristã? Eu coloquei aqui para a gente não se perder, né? E aqui eu quero fazer um ponto de reflexão. A inteligência artificial nos dá respostas rápidas, mas será que ela está nos tirando do hábito de meditar e esperar pacientemente? Um outro ponto que eu quero abordar com você agora é a fé cristã e a tecnologia. Por mais inteligente que a máquina seja, não possui consciência, espírito e capacidade de redenção. Ela pode te dar uma informação e essa informação relacionada à sua fé pode estar errada, porque a inteligência artificial ela é alimentada por pessoas. Apesar de ser um robô, ela utiliza de todas as informações que as pessoas inseriram na internet, junta tudo isso e te dá uma resposta de acordo com o que já possui dentro da internet. Se a informação que estiver na internet estiver errada e o que você perguntar à inteligência artificial for relacionado a essa resposta, que provavelmente esteja errada, você vai ter uma resposta equivocada a respeito de algo relacionado à Bíblia e pode estar fazendo com que você entenda de forma equivocada também o conteúdo. E isso vai afetar diretamente a sua fé. Por isso que nós devemos analisar a Bíblia e ir diretamente na fonte. Você pode utilizar a inteligência artificial ou a internet para fazer uma pesquisa de um conteúdo, de uma palavra que você não sabe, mas utilizar 100% dela, depender 100% dela para você tirar suas conclusões, isso é algo muito perigoso.
porque ela foi elaborada e foi criada, foi alimentada por seres humanos, apesar de ser um robô. Agora, então, a inteligência artificial como forma de edificação. Como que nós podemos utilizar a inteligência artificial para ajudar na nossa edificação e fé? Por exemplo, tradução da Bíblia para línguas remotas em tempo recorde. Então, isso é extraordinário. Você pegar um texto em hebraico, por exemplo, colocar na internet ali o original e você vai ter o significado perfeito do original daquele texto. Isso vai ajudar bastante na nossa fé. Acessibilidade para pessoas com deficiência. Facilitou bastante pessoas com deficiência visual, por exemplo, ter acesso ao conteúdo justamente por uso da inteligência artificial. Então, pessoas que têm deficiência visual e são cristãs, elas agora conseguem entender e serem edificadas de forma correta dentro do uso da inteligência artificial. Auxílio em estudos teológicos profundos, certo? Então, tudo isso tem que ser analisado com certa cautela. E qual é o desafio, né? Os desafios éticos e espirituais para o uso da inteligência artificial. Substituição da comunidade. Posso ser pastoreado por um chatbot? Então aí você percebe que as pessoas querem, de certa forma, fazer com que a inteligência artificial substitua o congregar. Como assim? Se você pegar a inteligência artificial e, por exemplo, Gilmar, eu preciso desabafar, eu preciso conversar com o meu pastor. Mas eu tenho medo do que eu vou falar com ele acabe vazando e outras pessoas saibam. Aí se uma pessoa resolve utilizar da inteligência artificial para desabafar, conversar com a inteligência artificial como se fosse uma pessoa, ela vai conversar com você tranquilamente. E aí você vai se sentir mais seguro porque a inteligência artificial não vai contar para ninguém o que você contou para ela. Só que o relacionamento pessoal, nada, inteligência artificial ou tecnologia nenhuma, ela tem a capacidade de substituir um ser humano. Do contato, do falar, da emoção, da vida na vida, como o meu pastor fala. Ela não tem essa possibilidade, essa capacidade de ter sentimento. A inteligência artificial ela não tem emoções, ela não tem alma, ela é um robô. E se a gente começa a se relacionar com o robô diariamente, todos os dias, nós nos tornaremos como ele. Nós nos tornaremos mecânicos como a inteligência artificial, como a tecnologia. Não estou falando para você não usar, não é que você não deve usar, você deve usar, você precisa usar, é necessário usar inteligência artificial e tecnologia nos dias atuais. O que eu estou querendo dizer para você é que isso não pode interferir na sua fé. Não deixe a inteligência artificial atrapalhar na sua crença. Se você começa a linkar tudo que você pensa com a inteligência artificial, você de certa forma pode acabar anulando princípios bíblicos básicos que podem te conduzir a caminhos errados. Nós sabemos que existe um sistema, né, que força a pensarmos de certa forma, como é que eu posso dizer, de forma globalizada. Só que o cristianismo não é isso. O cristianismo, a fé cristã, ela é racional. Em Romanos capítulo 2, versículo 12, se eu não me engano, ou é 2 também, diz que o culto deve ser racional, o culto com capacidade de discernimento, de entendimento. Então, eu não posso substituir o meu culto a Deus por um culto feito de forma totalmente tecnológica, sem a presença do espírito, da alma envolvido naquilo, do sentimento envolvido naquilo. Então, esse é um grande desafio, né? E aí, um outro assunto que a gente acaba entrando aqui é a questão da idolatria moderna. A idolatria a essas questões tecnológicas, os riscos de confiarmos, né, mais nos dados do que na providência divina. Então, é necessário que nós tenhamos muita cautela com o uso da inteligência artificial e da tecnologia no geral. Eu já vi e já fiz isso. Eu já pesquisei, já fiz realmente para saber como é que funciona.
Já pesquisei, já pedi para a inteligência artificial elaborar um sermão e foi sensacional a resposta que a inteligência artificial me deu. Mas aquele tempo que eu teria de abrir a Bíblia, de pesquisar, de buscar, de ler, de entender, de ser edificado de forma profunda com o Espírito Santo, esse momento foi roubado. Eu tenho a informação correta que eu fui pesquisar, porém não tem vida. Eu não consegui ser edificado de forma profunda além dos textos. Então, se você pega a inteligência artificial, pede para ela elaborar um sermão, ela vai elaborar um sermão para você. Mas se você pega esse sermão e já diretamente joga para as pessoas, você não se aprofundou no que você pesquisou. E aquilo que eu disse antes, pesquise. Você pode utilizar dela, mas o uso excessivo dela e direto pesquisou, jogou para o povo, jogou para as pessoas que vão te ouvir. E aí, como é que fica a questão da busca pessoal? Como é que fica a questão do crescimento espiritual nisso? Certo? Então, temos que usar com bastante cautela. E a mensagem final que eu queria deixar aqui para concluir com você é: a tecnologia muda, mas o Criador permanece o mesmo. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas nunca poderá substituir o toque do Espírito Santo ou o calor de um abraço fraterno. A mensagem que eu quero deixar para você é essa e quero saber de você. E você, o que tem achado da inteligência artificial? Ela ajuda ou atrapalha a sua vida espiritual? Coloca aqui embaixo nos comentários, certo? E não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo se você gostou. Um abraço.